Falar sobre a Dirce, um pouquinho da obra da Dirce e da Zenilda Lua. Vou fazer essa homenagem hoje, né, a essas duas mulheres, né, maravilhosas aí da cena literária, poetas aí da nossa cidade, né, que tem uma história incrível aí, uma contribuição imensa aí para a literatura da nossa cidade e para a nossa cultura, tá bom? Então, pensando na Dirce Araújo, eu fiz uma pequena resenha que eu vou ler para vocês e se a Dirce depois assistir, eu espero que ela goste dessa resenha também. É bem difícil falar de autores que têm uma obra muito vasta, uma obra gigantesca, belíssima, né? Então é sempre difícil, né, a gente achar as palavras certas para poder falar sobre eles, né? Mas enfim, vamos lá. Então eu fiz essa resenha, lembrando que os livros que eu tenho da Dirce Araújo, eu tenho 3 livros dela, tá? Que acho que ajuda a gente a compreender um pouco da obra literária dela, que é o Quando a Casa Dorme, que é de 82, né? O Pecado Mortal, que é de 85, e o meu livro predileto, que foi o primeiro livro que eu tive contato da Dirce Araújo, que é a Sagrada Paixão. Eu acho que é um livro, eu vou falar sobre ele aqui, daqui a pouco eu falo, né? Então eu tenho esses 3 livros, tá? Que é baseado na resenha que eu fiz, que eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Deixa eu mostrar os livros aqui. Então a gente tem, acredito que esse aqui, Quando a Casa Dorme, da Dirce Araújo, seja o primeiro livro dela. Esse livro é maravilhoso, gostei demais da leitura também, vou falar sobre ele. O outro livro, Pecado Imortal, né? Da Dirce Araújo também. E esse que foi o primeiro livro dela que eu li, né, mais recente. Na verdade, ela lançou em 96, né, e eu fui ter acesso a esse livro em 2007. Acho que foi 2007 que eu conheci a Dirce Araújo, né. Livro maravilhoso esse livro. Então são esses 3 livros que eu vou comentar com vocês e vou ler a resenha agora, né, que eu fiz, né. E para a gente entender um pouco da obra da Dirce Araújo, eu vou começar com essa frase, né, que tem no livro dela, inclusive, né, do Rainer Maria Rilke, né, que é um grande poeta. E ele diz assim: quem dentre os anjos me ouviria se eu gritasse? Acho que essa frase já ajuda a entender bastante a profundidade da literatura da Dirce Araújo, né? Eu vou ler a resenha que eu fiz aqui para vocês, né? Baseado nesses livros que eu li, né? Esses 3 livros que eu tenho da Dirce Araújo, tá bom? E é mais ou menos assim. Dirce Araújo não tem pudor em dizer: pecado, quero-os todos, mas também não abre mão da sagrada paixão. Como diz Platão, Dirce não tem intenção nenhuma em influenciar seus leitores e leitoras. Sua poesia é introspectiva, questionadora, lança um olhar sobre o próprio indivíduo, suas nuances, suas dores, deixando a sociedade seguir seu próprio curso de destruição, dada a superficialidade pelo desejo cada vez mais consumista e suicida. A poesia de Dirce Araújo é concisa, profunda, inquietante e reveladora. Dialoga com os mistérios da vida e o pós-vida. Suas madrugadas de insônia, seus personagens interiores, suas memórias enquanto aquece o chá e coa à noite, conforme ela bem citou em um de seus poemas. Morre e ressuscita. É atrevida quando diz: vem brincar, é lua cheia, vem ver a minha teia que tece para te apanhar. Disse a poesia essencial, é genuína. Às vezes é dor, afago e solidão. É mãe colorindo a vida com um lençol azul florido de ternura. Disse a canção de ninar, terra batida e sangue de boi bumbá. A poesia de Dirce Araújo avança a noite adentro, é visceral. Sabe se defender quando é atacada, é imortal. É pecado em sagrada paixão. Quando a casa dorme, nasce a poeta. Dirce Araújo.
Então aqui, gente, depois dessa resenha, eu vou mostrar aqui os livros da Dirce Araújo, tá? E essa resenha que eu fiz ajuda a gente a compreender um pouquinho, né, da literatura da Dirce. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, a gente tem aqui um trabalho belíssimo, né, de um desenhista aqui, deixa eu achar o nome dele aqui que está no começo. Os desenhos do Edson Braga, do artista Edson Braga. Olha que legal esses trabalhos, né? Então ela intercala aqui, ó, né, com esses desenhos, do Edson Braga, né, e a sua poesia. E eu quero ler aqui um poema desse livro que ajuda a compreender também a questão da literatura da Dirce Araújo, tá? Chamado Insônia. Em sono, sonho, insone, penso, tenso o tempo, não passa, não posso, não passo, assim disfarço, aqueço chá e coo à noite. Esse poema é lindíssimo, é o poema que abre aqui o livro dela, né, sobre insônia e ajuda a compreender, né. A Dirce, na minha opinião, é daquelas escritoras que me lembra muito Clarice Lispector, né, que ela falava que ela adorava acordar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, fazer o café dela, né, e ficar ali, fumar o cigarrinho dela e ficar ali escrevendo, né, que era o horário de silêncio, que ela gostava de escrever bastante, né, então a Dirce também me remete muito a isso, né, por essa questão da insônia, né, que ela relata aqui também, né, então eu acho que ela investiga bem à noite, né, esses mistérios que pairam à noite, né, e esses tilintares, esses ruídos da noite, né, toda essa mística que tem, né, pela questão da noite, a madrugada, né, então acho que a Dirce, nos próprios poemas dela, ela retrata bem isso, né, e traz para a gente aqui de uma forma bem profunda, né, bastante interessante para a gente analisar isso também, tá bom? Então aqui uma outra coisa que me encanta bastante da Dirce é que ela tem alguns poemas longos, mas eu acho que no geral o trabalho dela é bem conciso, né, e são poesias bem elaboradas, né, e realmente uma grande poeta mesmo, a Dirce Araújo, né. E a Dirce Araújo, ela nasceu em Rio Branco, no Acre, né, e até onde eu me recordo, acho que ela fez parte da Comissão de Literatura aqui de São José dos Campos, de um movimento bem bacana. Esse momento da literatura de São José foi bem interessante, bem potente também, né? E acho que ela deu oficinas literárias também, de criação literária, voltada para a poesia, né? Então, a Dirce sempre fez parte de um movimento literário desse período da década de 80, que foi um período bem interessante da nossa literatura aí. Então, eu acho que dá para a gente entender um pouquinho da literatura da Dirce a partir dos livros e da própria obra dela, né, da construção que ela veio fazendo nesse período aí, né, junto com outros escritores do período também, né. E aqui o segundo livro dela, eu acredito que seja o segundo esse aqui, tá? Eu não tenho a biografia completa da obra dela, estou fazendo uma análise a partir dos livros que eu tenho aqui, que são esses 3, tá? Mas eu acredito que esse aqui, né, Pecado Imortal, seja o segundo livro dela, tá bom? E aqui a gente tem os poemas dela. Eu separei aqui esse que eu quero ler para vocês, chamado Ciúme. E eu gostei muito da fonte aqui da letra também, que é feito, parece que foi escrito à mão, ó, né? E o livro se dá todo dessa maneira, né? Eu achei bem interessante, é a primeira coisa que eu atentei aqui, né? Então eu falei daquele poema Pecado, Quero-os Todos, né? Que abre, na verdade, o livro aqui, né? Poema bem bonito. E eu vou ler o Ciúme. Meu corpo ainda me lembra o sabor de tuas mãos, onde passeio agora tuas impressões digitais. Essa é a Dirce Araújo, né? E é legal essa construção, né? Esse trabalho bem conciso, né? Da Dirce Araújo, né? Pintura, né? Então tem uns poemas bem curtos aqui, mas com uma profundidade bem interessante, né?
Ó, e aqui tem até uma pequena resenha aqui, né, ela fala que é nascida em Rio Branco, no Acre, né, professora de língua portuguesa, né, autora do livro Quando a Casa Dorme, de 82, como eu falei para vocês, né, e aqui fala que ela participou também de antologias, né, da poesia de São José, de 84 e 85, né, então quem tiver as antologias aí também vai ter alguns poemas da Dirce Araújo nas antologias aí, tá bom? E aí, para finalizar, né, essa pequena resenha, né, e essa dica de leitura aqui sobre a obra poética da Dirce Araújo, né, esse livro aqui, ó, que para mim foi um marco, né, na minha leitura, né, da poesia, porque esse livro, para mim, ele me chamou muita atenção, assim, e até então, naquele momento, mais ou menos no ano de 2007, né, eu já começava a dar os primeiros passos aí para escrever também, mas eu não tinha achado um caminho ainda, né, e então quando eu li esse livro aqui da Dirce Araújo, A Sagrada Paixão, né, eu fiquei bastante encantado, assim, e principalmente a maneira como ela escreve, né, entendeu? Ela tem uma profundidade para escrever, né, e ela coloca, parece que ela encontra as palavras certas ali para colocar de forma tão organizada, vamos colocar assim, e às vezes desorganizada também, mas com uma concisão muito grande, assim, né? E acho que foi o primeiro livro que eu me deparei, assim, com uma profundidade poética muito grande, assim, né? Inclusive nessa questão da construção mesmo, né? Da poesia, né? E um poema bem conciso ali, né? Então, isso me chamou bastante atenção, porque já era uma linha de poesia que eu queria seguir, né? Eu trabalho mais com poesia visual, mas tem muitos poemas que eu escrevo que eles são bem concisos, né? Então, bem chutos, né? Vamos colocar assim. E esse livro aqui me deu bastante essa percepção. Um abraço aí, meu xará, o Fernando aí, que tá aí, não sei se está assistindo, mas está por aí, dê um joinha aí. Obrigado, Fernando, valeu, tamo junto aí. E esse livro, então, para mim foi um marco, assim, e é interessante porque ela pega, né, algumas temáticas referentes à Bíblia ali, né, e ela vai construindo, né, e aqui também tem algumas fotos bem legais, assim, né, que foi selecionado para o livro. E aqui o poema que eu falei do Rilke, né, que abre o livro, né, entendeu? Que acho que ajuda a entender bastante a literatura da Dirce, né? Quem dentre os anjos me ouviria se eu gritasse, né? Então acho que tem um pouco disso na literatura da Dirce, né? E os temas são bem interessantes, ó, pensando nessa questão da analogia que ela faz, né, entre o livro da Bíblia, né, e os poemas que ela vai escrever, né? Então a gente tem, por exemplo, já de entrada o Gênesis, né, luz, sétimo dia, o paraíso, o fruto, a serpente, tentação, né? E ela vai purgatório, lua, terra, né? Ó, Madalena, né? Anunciação, comunhão, fé. Então o livro dela vai indo para esse caminho, né? Então cada poema ela vai trazer uma temática específica, né? E ó, são poemas bem curtinhos, né? Lembra até um pouco o haikai, né? Mas até na forma de construção, a terra, né? Então é bem legal. Esse livro eu gostei demais, ó. Aí a gente tem aqui as fotografias, tá vendo? Muito legal, né? Esse livro é maravilhoso, assim, eu indico muito, né? A leitura desse livro. É um livro que foi um divisor de águas para mim, né? Nessa questão da construção da poesia, a poesia que eu gostaria de fazer, né? Evidentemente que eu vou demorar muito tempo para chegar, né, nessa profundidade poética aqui da Dirce Araújo, mas já foi para mim bastante interessante aí ter entrado em contato com esse livro, porque me abriu uma janela aí, né? Como diria o Mário Quintana, né? Quem faz um poema abre uma janela, né? Respira, né? Você que está preso nessa cela, né? Esse poema do Mário Quintana é muito bonito, né? Eu ainda estou meio que preso nessa cela aí, eu tenho que sair dela. Mas a gente vai chegar lá, beleza? Então essa dica foi sobre um pouco da literatura da Dirce Araújo, né? Eu não tenho